Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez em nosso canal. Eu quero te convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também, o seu comentário. Olha, meus amigos, o que eu estou recebendo de questionamento em relação, essa resolução 28 que já está valendo, no Diário Oficial da União. Vocês não têm ideia, O povo está com medo, da retomada do pente fino, achando que está voltando, digamos, o pente fino como foi na gestão do Michel Temer, como foi na gestão do Bolsonaro, e agora, o povo está com medo por causa dessa resolução que foi publicada, que está em vigor, digamos assim, desde o 1º de agosto, que mira, que inclusive, cortar benefício depois até mesmo de 10 anos de concessão. Gente, isso aqui não é para assustar ninguém, não. Porque isso já acontece. É importante deixar claro, por exemplo, que hoje estão isentos de ser convocado para a perícia médica. É 3 grupos de beneficiários. 3 grupos que é o aposentado por invalidez acima dos 60 anos, que é aquele aposentado por invalidez que tem 15 anos de benefício, que pode somar, auxílio-doença, mais aposentadoria por invalidez, deu 15 anos, a pessoa tem 55 anos completo, não pode ser convocado para revisão médica pericial, e aquelas pessoas, que têm HIV por força da lei 13.847 de 2019. Tá, aí tudo bem, gente, mas só que aqui, lembre-se, é importante ressaltar, deixar claro para os nossos inscritos, para os nossos amigos que acompanham o canal. É importante dizer que o INSS não corta benefício somente através da revisão médica pericial, O INSS, inclusive eu estava lendo uma matéria no G1, no G1 da Globo, o INSS cortou uma aposentadoria por invalidez de uma pessoa que estava recebendo 30 anos o benefício, foi um caso, e daí depois teve uma... Gente, é recente, essa história é recente. E uma outra pessoa, que estava recebendo a aposentadoria por invalidez há 20 anos. Ou seja, essa questão que sempre houve, que benefício período decadencial, depois de 10 anos, o INSS não poderia cortar benefício. Gente, isso era lenda urbana. Lenda urbana, porque de fato, pela lei, eu particularmente nunca vi isso. Os advogados, os especialistas falam que tinha, Eu particularmente, eu sei da isenção desses 3 a qual falei, Pessoa com 55 anos, pessoas com que é acima de 60 anos. E isso, de revisão, de ser convocado. Mas se o INSS suspeitar que aquele benefício é fraudulento, pode convocar 30 anos. É óbvio, gente, que nem sempre quando o INSS corta um benefício é porque descobriu uma fraude. Pode ser um erro, E é exatamente daí cabe à pessoa que foi afetada pelo INSS procurar se defender e provar o contrário, digamos assim. Mas vamos falar um pouco, dessa resolução 28, a resolução recente, que foi feita pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, deu aval ao INSS para cortar a qualquer momento, gente, pagamento de aposentadorias e pensões flagradas em fraudes, mesmo após o prazo de 10 anos de concessão. Gente, agora vamos ser sinceros, você acha que uma pessoa, que fraudou, se o INSS conseguir provar por A mais B que a pessoa fraudou a concessão daquele benefício, aí o INSS não estaria errado, Agora, o problema é que sempre o INSS erra e acaba cortando, geralmente, daquela pessoa simples, daquela pessoa humilde, E o verdadeiro fraudador fica por aí rindo da cara das pessoas que teve o benefício cortado. E a gente viu muito isso, no pente fino, A resolução 28, tem força de lei complementar e já está em vigor, E daí o Infomoney, ele fez uma matéria elucidando,
colocando luz nessa resolução, digamos assim. Primeiramente, o que é uma resolução, né? O Infomoney respondeu: a resolução oficializa a regra de que o INSS pode cortar o pagamento de benefícios previdenciários a qualquer momento, mesmo após o prazo decadencial de 10 anos de concessão, se houver irregularidades ou fraudes constatado, né? Irregularidade às vezes pode acontecer, porque a gente tem que entender o seguinte: irregularidade não é fraude. Irregularidade, por exemplo, a pessoa pode estar com o CPF vencido, né? Porque talvez caiu na malha fina da Receita Federal, ou seja, irregularidade não quer dizer que é fraude. E muito possivelmente uma pessoa que tiver o seu benefício cortado mediante a essa irregularidade, consertou a irregularidade, volta a receber o benefício. Agora, né, se foi provado por A mais B que foi uma fraude, aí daí já é outros 500, né? Até então, passado 10 anos da data da concessão, o INSS não podia interromper os pagamentos independentes de eventuais indícios de fraude. Eu não acredito muito nisso, né? Porque a gente viu muito bem no pente fino que foi cortado milhares de benefícios depois de 10 anos. Ou seja, por isso eu nunca botei fé nessa história que não podia cortar benefício depois de 10 anos, né? E qual é o objetivo dessa resolução 28? A resolução oficializa uma jurisprudência já aplicada em outros processos e é válida para benefícios que dependem de perícia para provar a incapacidade do beneficiário. E também busca aumentar a fiscalização e a identificação de fraudes e irregularidades em qualquer tipo de benefício. O foco principal, gente, vamos ser sinceros, o foco principal dessa resolução 28 é aposentadoria por invalidez, que em 2019 trocou de nome, né? Mas que não pegou, né? Chamam ela agora de aposentadoria por incapacidade permanente. Inclusive até os próprios médicos peritos do INSS ainda chamam aposentadoria por invalidez, né? E daí o auxílio doença, que é o benefício por incapacidade temporária, e o BPC Loas, né? O benefício da prestação continuada. São esses o foco dessa resolução 28 é esses 3 benefícios. César, mas então se um agricultor, né, morava lá na cidade, né, um compadre tirava nota para ele, ele se aposentou como agricultor e o INSS descobriu que aquele benefício foi concedido de maneira fraudulenta, então não vai cortar esse benefício? Vai, né? O foco principal, como eu falei, é a aposentadoria por invalidez, é o auxílio-doença, é o BPC, mas se porventura, né, ao fazer uma investigação interna, né, o INSS fazer uma investigação interna e acabar descobrindo que aquele benefício rural, né, que teoricamente não poderia cortar, né, foi concedido de maneira fraudulenta, você não tenha dúvida que o INSS vai cortar sim. Agora, gente, é bastante complicado, né? Porque o INSS ele sempre teve essa prática, né, de quando faz esse tipo de resolução, de enfocar em fraude, né? Dá a impressão, da maneira como eles fazem essa resolução, é que todo aposentado ele é um fraudador. E não é, gente, e não é. Muitas pessoas, né, ele não frauda nada. Ele consegue o benefício porque ele foi instruído por um advogado. Eu mesmo, gente, eu conheço uma pessoa, né? É óbvio que eu não vou citar nome, porque é tanto tempo, né? E também não cabe a mim, cabe ao INSS fazer esse tipo de investigação. A pessoa não morou na roça e é aposentada, né, como agricultora rural, mas porque foi orientado por advogados. Advogados falou assim, fale, né, leve testemunha afirmando que você morou na roça até os 20 anos de idade, colhia algodão, arrancava feijão, pegue nota, produtor, né, e daí a pessoa sempre tem uma amizade com alguém que mora no sítio, um compadre, uma comadre. O que é tirar uma notinha por ano para a comadre se aposentar, já que ela não pagava? E conseguiu, gente, conseguiu dessa maneira. Hoje, né, recebe aposentadoria por a aposentadoria do trabalhador rural, né, sendo que nunca trabalhou na roça. Mas, enfim, é uma situação bastante complicada, né? Mas a gente sabe muito bem que 99% das pessoas consegue um benefício na raça e na força e não é fraudador. Essa é a minha modesta opinião, mas nós devemos ficar bastante atento quanto a essa resolução 28 que está em vigor desde o dia 1º.